Foco na Empresa Podcast. Bom dia, Sheila. Seja bem-vinda ao nosso podcast Foco na Empresa, mais um podcast aqui hoje. E é uma honra ter você aqui. Você é uma pessoa que inspira, né, qualquer profissional, qualquer líder, pela forma como você consegue, digamos assim, cativar, trazer para si, né, com carinho, com amor, as pessoas à sua volta, viu? Eu tenho que aprender muito com você nesse sentido, e tem N dificuldades nesse sentido aí. E eu queria começar aqui, deixando aqui para você contar aqui como que é essa trajetória, né, da sua vida profissional dentro da psicologia empresarial. Joia, Hernani, é um prazer estar aqui. Eu fiquei muito honrada e feliz mesmo com o convite. Muito feliz de ver, né, o caminhar assim da sua empresa, se reinventando, a sua liderança. Então, para mim que é uma honra estar aqui nesse podcast, né, Foco na Empresa, e contando, né, essa minha trajetória. São quase 20 anos já de atuação na área de psicologia empresarial. De lá para cá, muitas histórias. Vejo como o processo de gestão e de liderança vem se transformado, né? Tantas mudanças, desde a digitalização e agora o que é mais frequente, a inteligência artificial. E aí eu vim atuando desde a área hospitalar, fui, né, responsável Fiquei 7 anos como gerente de um grande hospital aqui em Belo Horizonte, passei por bancos, uma transformação de um banco tradicional num banco digital, que foi o Banco Inter. Passei por empresas de engenharia também, gestão de projetos de telecomunicação, muito atuação mesmo para o mercado de engenharia. E mais recente agora, eu tenho atuado com processo de empresas que estão adotando inteligência artificial por meio de mentoria, também podcasts como esse, trazendo a educação e o desenvolvimento de líderes à frente mesmo, para uma cultura mais forte, mais engajada. E também sou psicóloga clínica, né, especializada em ansiedade, transtornos de humor e depressão. Então, é uma honra estar aqui. Que bom. E me conta uma coisa, nessa trajetória sua, você percebeu ou enfrentou dificuldades, né? Porque eu gosto de iniciar sempre o nosso podcast falando assim sobre o profissional, e esse profissional, todo profissional encontra dificuldades. Porque na vida do empresário também, né? O empresário, quando ele começa a empreender, ele também encontra dificuldades. Então, eu queria que você relatasse quais foram as suas dificuldades, por exemplo, no início da sua carreira, obviamente mais voltado para a psicologia empresarial, mas, assim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. A principal dificuldade, ela é a mesma. No início, né, lá do comecinho da minha atuação, de entender o que era importante de valor humano dentro das empresas, e hoje não mudou. O processo, os ritos de gestão mudaram, as transformações digitais mudaram, a tecnologia que entrou, né, essas 2 últimas décadas entrou muito forte nas empresas, mas o grande desafio das empresas, ele se mantém, que é como a gente fazer para que alavanquemos o desempenho das pessoas naquela empresa. Por um tempo, se pensava muito assim, como é que a gente vai fazer para que as pessoas fiquem mais tempo nessa empresa? E esse era um desafio muito grande para a área de pessoas e para os líderes, né? E aí meu papel era muito forte de estabelecer, assim, procedimentos, ações em que os líderes pudessem, então, ter segurança técnica para fazer com que aquele profissional ficasse mais tempo na empresa. Isso mudou muito. Então, o que mudou? A gente precisa fazer com que o desempenho de alta produtividade seja o mais rápido possível, o aprendizado dentro da empresa seja o mais rápido possível para poder alavancar o resultado para a companhia. Então, o desafio, ele muda um pouco, mas a essência não mudou nada, que é como tangibilizar esse ser humano para ter a melhor entrega possível, para ele ser feliz na empresa. E esse é um papel que é do líder, né? Então, um líder que está ali sendo um líder direcionador, um líder focado, um líder que transforma, um líder que não pensa no resultado, né? A gente está aí no final de dezembro, que não pensa no resultado de dezembro, mas que ajuda o time a estar auto-gerido para resultados de primeiro trimestre de 2024, ou seja, de médio e longo prazo. Então, é bem interessante que esse desafio de gestão sempre foi, e eu acredito que mesmo com muitas tecnologias que chegaram, vai continuar sendo como fazer para que as pessoas se sintam
pertencentes a um resultado e não vejam só a curto prazo, mas que elas sejam responsáveis, que elas estejam na empresa dando o melhor delas, independente de tempo. Se ela ficar 6 meses, a contribuição foi efetiva. Ou se ela ficar 6 anos, ela tem feito contribuições significativas. Então, é bem interessante. Assim, eu acho que essa é a grande motivação minha de estar, né, na empresa, de ser psicóloga, é ajudar as pessoas a ver que elas são importantes e que qualquer papel que você desempenha pode gerar grandes resultados. Né? Isso é fundamental para as empresas, né? Sim. E é uma dificuldade assim, digamos assim, dos líderes, é de engajar a sua equipe, né? Sim. Mas me conta uma coisa, muito se fala no meio empresarial, e eu vejo isso é muito comum, principalmente nas micro e pequenas empresas, os empresários, eles confundem, há uma certa confusão quando se fala de departamento pessoal e recursos humanos, né? E nós, com contabilidade, às vezes, departamento pessoal, eu faço a folha, né? E recursos humanos é outra coisa, não tem nada a ver, né? E muitos confundem e acham que ele já tem isso dentro da empresa, porque é recursos humanos, ou então, não, eu vou fazer o recurso humano dele, plano de cargos e salários, essas questões todas. Então, eu queria aproveitar e te perguntar, qual é a diferença entre o departamento pessoal, né, e o setor de recursos humanos? Sim, é bem comum mesmo, assim, essa dúvida, e principalmente na hora de estruturar a arquitetura organizacional. Sim. E a empresa vai crescendo e vai pensando, realmente, qual é a necessidade de crescer um setor de departamento pessoal, ou fico só com RH, né? Às vezes, algumas empresas terceirizam a área de departamento pessoal para ficar com RH e vice-versa. Porque os dois, eles têm questões bem similares, que é o foco, né, no dia a dia do profissional que trabalha ali, direto e até indireto. Mas o departamento pessoal, ele é a raiz da área de recursos humanos, tem uma relevância muito significativa, porque é a parte legal. Então, a gente conhece muito por questão do pagamento da folha de pagamento, o controle da jornada, né, de horário, do ponto, do gestão de benefícios, mas tem algo que permeia a grande essência do departamento pessoal e que tem que ser muito bem consolidado, precisa de um time muito bem eticamente responsável, muito compliance, porque é responsável pelas questões trabalhistas, é a conformidade da empresa. Com a nossa carga tributária no Brasil, meus encargos... sobre a folha, né? Da folha. É onde muitas empresas, principalmente as micros empresas, médias empresas, ao longo do tempo vão perdendo. Uma má gestão de departamento pessoal traz uma perda significativa, né, de lucratividade. Então, o departamento pessoal muitas vezes é visto como operacional, mas ele não é operacional, ele é extremamente estratégico sobre esse prisma que ele é responsável pelas leis trabalhistas e rege, então, tudo que é compliance ali dentro das normativas trabalhistas no Brasil. Já a área de recursos humanos, né, que muitas vezes sim é conhecido como estratégia porque está muito próxima ao dono, ela alavanca toda a parte de desenvolvimento das pessoas para aquela empresa. Então, é como se fosse a grande alavanca da estratégia do empresário, onde o empresário quer que aquela empresa se posicione, onde ela vai rentabilizar, e o recursos humanos, então, é responsável por guiar os líderes e guiar o time a fazer isso acontecer, por meio de recrutamento e seleção inteligente, por meio de cargos e salários, fazer acontecer uma política de cargos e salários na prática, por processos de reconhecimento, implantação de avaliações de desempenho, né, processos de feedback. Hoje a gente fala também muito de criação de mentorias internas para micro e média empresa, que o próprio Recursos Humanos alavanca. Ele pega quem são os grandes hard skills da empresa, quem são aquelas figuras da empresa que têm a cultura daquela empresa, por exemplo, na área de contabilidade. Quem são os 2 profissionais chaves que conhecem da cultura e que conhecem do negócio e começam a fazer mentoria para aculturar mesmo, não só as pessoas que estão chegando, mas para trazer um desdobramento muito inteligente. Então, a área de recursos humanos se difere porque ela cuida do desenvolvimento, até a parte de sucessão e a parte de offboarding, né, quando há um desligamento. Mas elas são áreas afins, porque sem também a regulação do departamento pessoal fazendo acontecer as normativas, o prejuízo é muito grande. A gente fala que não adianta, por exemplo, né, você ir para Paris numa época de inverno e neve sem a roupa. O departamento pessoal é a roupagem que vai garantir que você vai em segurança.
né? Ótimo, bom exemplo que você Sim. deu. Hoje, um dos maiores desafios, eu falo que, e eu falo por mim, até como líder, né, das empresas da Auditar e da SAB, é delimitar ali a relação que eu tenho com os funcionários. Por um lado, se eu me transformo amigo, por exemplo, eu me transformo amigo dos funcionários, eu perco aquela relação hierárquica. Por outro lado, se eu fico um pouco distante, se eu respeito muito e eu me torno frio. Se eu ficar muito distante, eu me torno frio e, obviamente, eu entendo que o engajamento da equipe, lógico que tem outros fatores envolvidos aí, mas o engajamento ele fica prejudicado por esse distanciamento. E aí fica a dúvida, né? Para nós líderes, nós empresários, principalmente o empresário, que é o dono, que é uma relação meio que é maior do que a liderança imediata, né? Eu diria assim. Qual que é a postura que nós deveremos ter, né? Para poder, digamos assim, alcançar esse equilíbrio nessa relação? Sim, verdade. É um desafio mesmo, né? Ali, muitas vezes, hoje a gente fala muito de salas horizontalizadas, né? Às vezes não tem nem salas separadas, fica todo mundo no mesmo espaço. Ambiente, Isso, e o que facilita, muitas vezes, a comunicação, mas traz realmente um grande desafio, né? Essa questão estrutural, quem é o líder, quem é o acionista, Sim. Quem é o dono, até onde vai essa relação. Mas também traz muitas oportunidades quando a gente para pensar qual é o objetivo da empresa. Sim. No fundo, Hernani, o que a gente percebe assim, nos grandes scores de satisfação, então as empresas que a gente aplica scores, né, pesquisas de satisfação interna, pesquisa de felicidade no trabalho, empresas com alta produtividade, times de alto desempenho, a gente vê que tem uma similaridade no score que as pessoas se sentem importantes. Então, se a gente partir da premissa que o papel da empresa, o papel do acionista é deixar claro para as pessoas que todas são importantes para a sustentabilidade daquela empresa, a gente começa a ver que desde a pessoa que está ali no nível mais trainee, no nível de estagiário, desde o executivo da empresa, limitando qual é o papel e principalmente qual é o foco, como fazer para gerar o resultado, ela começa a se sentir engajada e importante. E aí os atributos que a gente chama de soft skills, que é um ambiente leve, um ambiente com sorriso, hoje tem ambientes que tem sinuca, né? Mesmo pequenas empresas, que tem às vezes um videogame, que tem um dia, uma tarde livre, isso tudo é a cereja do bolo, não é o que faz a grande diferença, é o que dá o laço, o enfeite. Entendi. Então, no dia a dia, né, assim, o que a gente vê que são... o que é fundamental para a gente ter um score onde o acionista está satisfeito, o dono da empresa está satisfeito com os resultados, preza por uma boa relação de trabalho, tem os níveis hierárquicos bem definidos e as pessoas estão focadas por meio dos ritos de gestão. Então, que é uma dificuldade que eu percebo nas empresas de médio porte, pequeno porte e principalmente familiares, é não estabelecer os marcos, os ritos de gestão. Então, por exemplo, alguns ritos que são fundamentais para minimizar o impacto de produtividade versus boa relação. Sim. Porque eu acredito que quanto melhor a relação no trabalho, melhor as pessoas produzem, partindo do princípio desse score científico, que quanto mais as pessoas se sentem importantes, mais engajadas elas ficam. Sim. Então, primeiro no plano, né, que a gente chama de planejamento estratégico, ou foco do ano, foco do trimestre, no foco da empresa. O foco está claro para as pessoas, isso está bem comunicado. Então, esse é o principal. Fala missão, valores, objetivos? Principalmente os objetivos. Então, qual que é a missão dessa empresa? Né? Por que a gente existe? E quais são os objetivos de uma forma muito clara, independente do pipeline, né, do nível hierárquico da pessoa. Quais são os objetivos, então, para se alcançar? Quando está claro o que a gente é e onde a gente quer chegar e quais são, então, os resultados esperados e comunico isso por meio de ritos, as pessoas vão se engajando. E aí, por mais que você tenha um clima de trabalho leve, ainda que se tenha um clima de trabalho leve, as pessoas estão focadas. Então, o grande pulo do gato é manter esse foco com um clima leve. Então, tem vários ritos. A gente pode fazer reuniões semanais ou quinzenais de resultados de forma leve. Não precisa ser aquela reunião só de status, né? Então, vamos falar do status, como estão os nossos indicadores e uma fala, principalmente, né, do grande executivo da empresa ou da diretoria, dizendo, então, quais são ali os atributos para
que são esperados para adiantar, para acelerar aquele resultado. É o simples, né? O básico, a gente fala o básico bem feito, uma comunicação direcionadora. Então, o papel do dono é direcionar mesmo. Esse time, que muitas vezes numa empresa familiar já até se sabe o óbvio, né? Não, a gente já sabe que tem que fazer aquilo, porque é uma empresa às vezes mais enxuta. Mas quanto mais essa comunicação for traçada, é um campo visual. Então, assim, qual que é o board, né? Qual que é ali a gestão à vista? Onde que a gente está indo? Fazer também ritos, aí é papel mais do líder direto ali, fazer ritos de avaliação, a gente chama de one-on-one, chamar uma pessoa a cada quinzena, uma vez por mês para conversar. Como que está o seu desempenho, quais estão sendo as suas dificuldades. Quando eu estabeleço ritos, né, então uma reunião geral com todo mundo, mostrando para onde a gente está indo, reuniões de resultados e pelo menos uma conversa por mês, se possível duas vezes por mês, com cada profissional, né, alavancando ali quais são as possibilidades, diminuindo ali o que está crítico, a gente diminui os ruídos que a gente fala de uma gestão, até onde vai a hierarquia, até onde está solto demais, até onde está rígido demais. Então, não é personalizar a gestão, né, fazer assim, vou fazer para cada um de um jeito. Não é isso. A gente já viu que esse método, né, essa teoria personalizada, ela não funciona. O que funciona é direcionar as pessoas para os objetivos estratégicos da empresa. Então, eu lembro no hospital, como é que a gente falava, né? Como é que a gente auxiliava, por exemplo, a encarregada de limpeza para motivar, lá no one-on-one dela, na época nem chamava one-on-one, falava reunião de feedback, motivar que a pessoa da limpeza pudesse ter uma importância dentro de um contexto que o médico é muito valorizado, né? Dentro de um hospital, o enfermeiro é muito valorizado. Mas sem uma boa higiene, tinha um alto risco de infecção hospitalar, o que trazia um grande prejuízo. Grande parte, por exemplo, no ambiente, né, muito diferente do que é de contabilidade, mas no ambiente de saúde, são os riscos de infecção, porque isso traz um prejuízo para a operação muito significativo, porque você tem que fechar alguns leitos. Então, como é que nós traçávamos? A gente traçava, chamava, né, treinávamos essa liderança, essa encarregada, e essa encarregada fazia a reunião individual e falava, olha, eu percebi que a sua limpeza no leito tal, né, ficou muito boa. Eu quero que você seja referência para os demais, ou deixou a desejar, e aí aumenta a taxa, nosso risco de taxa de infecção hospitalar. Num conceito muito diferente, inclusive, do que é o universo daquela pessoa que trabalha com limpeza, que é o serviço mais operacional que a gente tem dentro de uma empresa. Mas, trazendo para ela que o objetivo a gente quer garantir a saúde do nosso paciente, que ele esteja num ambiente seguro, a gente diminuiu naquela época, né? Hoje ainda funciona assim as taxas hospitalares, quase a 0%. Então, dependendo do negócio que o empresário está, é importante ele saber, assim, comunicar o que é esperado, qual que é a estratégia ali, o que é esperado. E aí as pessoas, independente do nível que elas estão, do pipeline de execução, elas precisam mirar nisso. Então, de uma forma simples, a comunicação dos objetivos, de uma forma leve, vai fazer com que as pessoas se engajem, saibam a importância que elas têm. Né? E se o empresário, por exemplo, até qual limite que ele pode, por exemplo, numa confraternização, às vezes que não é oficial da empresa, e ele sai ali, às vezes com uma parte de uma equipe, de com um setor específico, que às vezes o líder do setor pediu a presença dele, e ele sai e tal. Até que ponto que isso é saudável, até que ponto, porque é uma coisa mais já informal, né? Às vezes é um momento que não estava programado, que é o extra empresa. Sim. E até que ponto que isso é saudável nessa relação? Sim. A relação de trabalho é uma relação de trabalho. Sim. E ponto. Então, tudo que se estende, um happy hour, uma festa, não tem informalidade para o dono e nem para os líderes. Sim, para os líderes, não. Mas e para os liderados? Sim. Então, pelo prisma, pela ótica dos executivos, sim, é super favorável que eles passem numa festa, mas que ali eles estejam ali como líderes, não deixam de ser líderes. E os liderados também não deixam de ser liderados. Ali é uma extensão do trabalho. Então, um cuidado que precisa ter é assim, se uma pessoa do time puxa um happy hour, a empresa não tem corresponsabilidade nenhuma. Se o líder está presente, se o dono da empresa está presente, você tem uma coparticipação, uma responsabilidade solidária ali, né? Se acontece algo. Por exemplo, já tivemos casos, infelizmente, de alguém, por exemplo, fazer um uso excessivo de álcool e passar mal e bater o carro.
estava presente, né, o dono da empresa na festa de confraternização, que, entre aspas, seria uma confraternização de happy hour, algo parecendo informal. A empresa foi chamada de forma trabalhista a se responsabilizar. Esse tema é muito importante porque vai além da relação de, mas é um trabalho em equipe. Por isso, o ambiente do trabalho, ele precisa ter uma cultura muito boa, a mais satisfatória possível, para que as boas relações sejam vividas ali na carga horária. Quanto menor for essa extensão, menor risco trabalhista. Então, eu estou trazendo sobre uma ótica aqui bem relevante, porque traz prejuízos, né, comportamentais, dependendo do que for. É proibido ir, pega mal ir. Não, pelo contrário, é muito bom confraternizar. Mas precisa saber que há uma extensão. É totalmente diferente de uma pessoa do trabalho convidar ali a pessoa que ela mais convive para ir na casa dela. Tem envolvimento da liderança, tem envolvimento do dono da empresa, há sim uma extensão. Também há uma questão que é quando os profissionais, né, os liderados, eles saem para confraternizar, o líder não vai, mas faz um aporte financeiro, ele financia uma parte daquele happy hour. Há uma corresponsabilidade da empresa. Então, assim, no Brasil, as nossas leis, elas são muito favoráveis para o liderado. Então, eu sou bem conservadora nas minhas instruções de mentoria para o líder, para o acionista e até para o liderado. Confraterniza, são pessoas que você passa o dia a dia, mas coloque limite. Limite de tempo, limite no como vai ser a sua postura, né? Ali é um ambiente descontraído, mas não é um ambiente informal, tá? Sobre uma formalidade trabalhista. Então, todo empresário que for convidado de última hora para que uma parte de sua equipe participe de um happy hour, a mente do empresário, ele tem que pensar que ele ali é um momento institucional. Perfeito. E a forma como ele vai se posicionar, a postura dele tem que ser institucional. Sim, e de uma forma muito intencional, inclusive. Quando os liderados veem, né, a gente, em RH, a gente faz muita pesquisa pós-evento. Uhum. E eles ficam muito felizes quando o dono da empresa vai, né? Se sentem extremamente honrados, é muito bom. Mas existe uma expectativa de qual vai ser a postura. E não existe uma expectativa que a postura vai ser assim, vai ser a pessoa que vai dançar, que vai estar... Não, é uma postura assim, olha, o dono da empresa que eu trabalho está aqui. Eu sou importante, né? As pessoas se sentem importantes. Então, às vezes, né, ali dar um abraço nas pessoas, apertar a mão, desejar, por exemplo, um feliz aniversário, se for um aniversário, um feliz Natal. Assim, esteja como líder, esteja no seu pipeline. Ali é uma relação que existe muita expectativa em relação ao dono e aos liderados, aos líderes, né, por parte dos liderados. Maravilha. Maravilha. E tem uma questão também que agora no terceiro trimestre o IBGE divulgou uma taxa de desemprego na casa dos 7,7 desempregados no Brasil, né? E essa taxa, pelo que informa o que foi divulgado, é que essa taxa tem uma certa trajetória, uma certa tendência de queda, né? A gente sabe, só que é meio, para nós que somos empresários, parece meio contraditório também ao mesmo tempo, porque 7,7% é uma taxa expressiva. Nós estamos falando de milhões. 7,7% de milhões é uma quantidade expressiva. Isso, o IBGE, se não me engano, ele faz uma análise sobre a ótica daquela população economicamente ativa, ou seja, que já se apresentou uma vez, né, ao trabalho. Agora, nós temos uma outra leva, que são as pessoas que estão se engajando no mercado de trabalho ali pela primeira vez. Sim. Então, se somarmos, acredito que deve dar muito mais que 7,7. Então, ou seja, são muitas pessoas disponíveis, né? Essa é a realidade. Mas nós estamos enfrentando, e eu vejo empresários de diversos segmentos, meus clientes de diversos segmentos, inclusive nós, dificuldades para se contratar. Mas como assim dificuldade? Dificuldade porque currículo se recebe muito, né? Se recebe demais. Chove currículo. A questão às vezes a pessoa, o que nós temos visto? A contratação, às vezes nós contratamos profissionais, às vezes até com recrutamento de seleção, profissionais com alta qualificação técnica, mas na hora que ele vai para a prática, ele não consegue
exercer bem a função. Ou baixa qualificação técnica e, às vezes, até que na prática ele é bonzinho, mas na hora que dá um além, não consegue, né? Então, a verdade é assim, existe o ideal para uma empresa é que o profissional ele tenha uma qualificação técnica com uma experiência profissional capaz de mudar os processos da qual ele está inserido. Sim. Essa é a realidade. Mesmo porque o mercado hoje nos exige, assim, hoje todo mundo quer ter experiência Você vai num restaurante, você compra, você volta no restaurante porque você foi bem atendido. Tem uma série de fatores ali que não só o sabor, o paladar ali daquela comida. Então, você tem eu chamei de experiência. Então, não é só o conteúdo. Nós, do segmento de serviços, de técnicos também, o cliente não quer só a técnica ali entregue. Ele tem uma série de coisas, que é o cuidado, ele quer atenção, ele quer um olhar um pouco fora da caixa. E aí, para mim poder um olhar fora da caixa, nós empresários temos que ter profissionais assim, que consiga aliar a qualificação técnica e a capacidade de melhorar os processos da qual, né, ele está trabalhando. E aí, nesse sentido, eu queria, assim, como ser mais assertivo na hora de contratar? Porque, mesmo com empresas de recrutamento e seleção, nós temos, eu vejo empresas e tem pessoas já falam, vai gastar dinheiro à toa com recrutamento e seleção. Tem vários empresários, inclusive empresas grandes aqui em Belo Horizonte, né, e até no Brasil. Tem presença no Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Ele falou assim, não gasto dinheiro com isso mais não. Ele gasta dinheiro à toa. Porque todos que, vamos pôr, 70%, 80% dos que vieram têm o mesmo problema que se eu contratasse direto. Sim. Então, como ser mais assertivo? Nós estamos nessa dicotomia, eu diria, porque de um lado, alto taxa de desemprego, do outro lado, escassez de profissionais que atentam às necessidades. Sim. Verdade. Pergunta de milhões, né? Pergunta de milhões, é verdade. Mas assim, o que acontece? Ser empresário no Brasil é para os fortes. É verdade. É para os fortes. Por quê? A gente tem toda uma questão da nossa carga tributária somada a ser um dos países com a maior baixa educacional, mundialmente falando. Nós temos um povo muito criativo, mas nós temos um povo com pouca prática, com muitas ideias e pouca prática. E a gente vem enfrentando nos últimos 15 anos um analfabetismo funcional. Então, nunca se teve tanto acesso a ensino de baixíssimo nível. E essas pessoas, elas vêm, então, a aprender a escrever, a se comunicar, a se portar. Então, a experiência do cliente está lá no nível 15, 16, passo 16, né, de aprendizado dentro de uma empresa. Regulado com um imediatismo, uma cultura que nós vivemos, né, muito influenciada pela cultura norte-americana, de tudo ser muito rápido. Então, a minha satisfação seria muito imediata. E esses pontos, que são meio filosóficos, eles são bem importantes assim, para a gestão e principalmente para a contratação, para a formação de um time de alto desempenho, porque um time de alto desempenho ele não vem pronto, né? Ele é formado. Então, o empresário ele precisa ser muito ousado para querer ser empresário no Brasil, porque ele está diante das maiores cargas tributárias e de um baixíssimo nível de entrega dos profissionais. Sim. Que se agravou muito nas últimas décadas. Então, fico bem preocupada, porque quando a gente vai, por exemplo, contratar primeiro nível e recém-formados hoje, existe uma expectativa do empresário em que, na hora que contrata um analista, né, que é alguém que já tem um curso superior, que ele vai chegar já com as competências técnicas. E quando a gente conversa com os professores universitários, Hernani, a gente vê que há também um baixíssimo investimento lá na faculdade sobre os aspectos técnicos. A gente regrediu muito. Então, mais pessoas em formação com uma regressão no nível de ensino, né? Isso não tem a ver com o professor que está lecionando, isso tem a ver com uma série de variáveis aqui, né? Não é o nosso foco.
Mas é um desafio muito grande. Como é que a gente pode fazer para minimizar, né? Então, nesse paradoxo, assim, eu contrato uma empresa de seleção, faço minha própria seleção interna. Tem um viés que eu acredito ser um viés que há pouco tempo tem sido usado e que tem dado um pouco mais de assertividade para o processo de permanência e de entrega desse recém-contratado, que é o laço cultural. Não se falava nisso até 5 anos atrás. Contrate alguém que tenha um traço cultural da sua empresa. O que é o traço cultural? Alguém que tem os valores conforme o da sua empresa. Então, já tem hoje, né? Assim, a gente utiliza questionários para medir cultura, adesão à cultura. Então, a gente pega, por exemplo, a SAB e fala, qual é a cultura SAB de si? E aí, a gente vai direcionar e, antes de decidir pela hard skill, ou seja, pelos conhecimentos técnicos que vão precisar ser desenvolvidos dentro da SAB, porque não vem pronto. Mesmo quando você pega um profissional sênior, né? Assim, a gente vê que o modelo de entrega, ele vai precisar ser desenvolvido dentro. Então, investir nesse desenvolvimento, esse tempo já é para doer menos, assim, já tire um tempo no planejamento de onboarding, que é desenvolver essa pessoa tecnicamente dentro da sua empresa. E os hard skills, que é a postura dessa pessoa. Então, o pulo do gato vai ser o traço cultural. O que é diferente aqui de trabalhar na SAB? O que a SAB tem de diferente que o concorrente não tem? A gente precisa deixar isso muito claro desde a hora da contratação e principalmente quando tiver essa pessoa dentro da empresa, os 3, 4 primeiros meses, eles são fundamentais para isso. A gente fala que é ajudar a pessoa a rodar essa roda cultural, traçar com ela ali para que ela literalmente não vista a camisa. Antigamente a gente falava assim, nossa, a gente quer pessoas que vão vestir a camisa. Não tenha pessoas que vão vestir a camisa, porque ele vai tirar a sua camisa do seu clube e colocar outra rapidamente, dependendo da questão financeira. Então, não é vestir a camisa, é respirar a cultura da empresa. Isso é uma mudança enorme quando a gente fala de gestão de pessoas. Vem da atração. Então, minha principal recomendação, vai contratar alguém? Primeiro, olha dentro do seu time. Tem alguém com nível de prontidão? E aí tem escalas de prontidão que a gente fala, nossa, não tem ninguém pronto, ninguém sabe fazer isso. Será que em 6 meses, 1 ano, tem alguém que ficaria pronto para uma atividade? Começar a trabalhar olhando para dentro em questões de sucessão para evitar trazer de fora. Porque na hora que trouxer de fora, o seu tempo de dedicação, de absorver não só a hard skill, mas trazer o traço cultural para acelerar resultado, é fundamental. Tem uma outra questão, que é os jovens, eles chegam com essa necessidade que eu estou trazendo, né? Assim, uma necessidade de traço cultural, de transformar o conhecimento teórico na prática, porque grande parte deles não tiveram isso, né? A não ser que tenha passado por um bom programa de trainee, não vão ter isso, né? Nas universidades. Mas a nossa expectativa de vida, ela cresceu aqui no Brasil. Que bom que cresceu. Ao mesmo tempo, profissionais acima de 50 anos são os profissionais que têm maior dificuldade hoje em se posicionar no mercado. Então, isso provém por conta, mais uma vez, de questões de encargos, né, trabalhistas, porque o plano de saúde pós 50 anos, ele começa a ficar muito oneroso para as empresas. Então, se tem um olhar ainda que o jovem ele vai chegar e ele vai alavancar aquela empresa, mas tem todo um caminho. Minha provocação é que eu acho que é importante a gente pensar em como eu estou preparando, né, a minha empresa para essa senioridade pós-50, porque existem profissionais extremamente qualificados pós-50 anos que vão ter uma vida ativa no mercado de trabalho por mais 25 anos, pelo menos. São extremamente ativos, saudáveis. E aí tem uma preocupação, geralmente, por parte do empresário em relação a esse custo do plano de saúde, no caso. Mas vale muito, porque são profissionais que já vêm, muitas vezes, com uma expertise, com a postura, e aí você tem um dado a menos para treinar. E aí você vai desenvolver mais na questão da cultura. Cultura, hoje, eu digo que é o que faz a pessoa ficar na sua empresa. Tem gente que deixa de ir para outra empresa para ganhar mais, se ela souber que o que ela faz ali, assim, é tão relevante, é tão empolgante, ela está crescendo e vendo a empresa crescer. E isso é da cultura, e cultura não se ensina. Cultura é trazer a pessoa a respirar o resultado da empresa e vai pelos valores. Então, valores lá, né? Então, assim, um valor para a gente é discrição. Vamos colocar no ambiente de contabilidade, é fundamental. Se no processo de seleção, né, tem alguém ali que tem todo um aparato técnico excelente, parece ser um excelente, aí você faz provas, faz testes, faz case, a pessoa vai bem. Mas você viu que tem ali um traço que indispõe com a questão da discrição, não contrate, porque é mais fácil treinar a pessoa no hard skill, pegar uma outra pessoa, do que com esse traço, porque
o valor não se treina, o valor a pessoa tem. E aí existem ferramentas para medir, mas a melhor delas é o olho no olho, você pedindo para a pessoa contar. Evitar fazer perguntas de sim ou não e falar, me conta como você faria esse balanço contábil que não está batendo aqui com o que um outro profissional me mostrou. Então, perguntas situacionais, né, num processo tanto de promoção, uma pessoa que vai ser promovida, esse nível de prontidão que eu comentei, como num processo de seleção. Olhe para a cultura, não contrate pessoas que não têm a ver com o estilo da sua empresa. Vai dar ruim. Ótimo. Eu queria também agora te perguntar, assim, eu trabalhei num grande grupo educacional de ensino superior durante 8 anos. E eu fui presidente da empresa Júnior, que eu sou formado em administração. Sim. E eu fui um dos, digamos assim, críticos ferrenhos. E eu vou aproveitar agora as mídias para cutucá-los novamente. De forma proposital, porque você falou de má qualidade do ensino. E eu sempre falo que todas as áreas, não tem nenhuma área que eu acho que possa falar assim, essa aqui não encaixa nessa situação. Todas as áreas existem o conhecimento técnico, mas eu acho que é um papel fundamental das instituições de ensino superior, particulares e públicas também, de associar, de deixar o profissional pronto, sabe? Não é logicamente que a gente nunca está pronto, a gente sempre pode aprender mais, a gente sempre pode se aprimorar mais. Mas o que eu vejo é que sai um monte de gente cru para o mercado. Então, nós, como empresários, catamos esses crus. E ainda fala assim, por que não dão oportunidade àqueles que estão saindo? Né? Então, uma crítica que eu gostaria de deixar aqui é empresários do segmento de ramo de educação, principalmente, invista em projetos que possam pôr em prática aquilo que os seus alunos estão literalmente aprendendo dentro de sala de aula. Hoje, os grandes grupos educacionais transformaram as empresas juniores, por exemplo, da área de direito, que da área de contábeis, da área de administração, num simples laboratório. Sim. Tudo por uma questão econômica. Sim. Né? Então, eu acho que fica aí um questionamento. Se nós queremos alavancar, se queremos que os nossos alunos, eu como empresário da instituição superior, quero que meus alunos sejam altamente procurados pelo mercado de trabalho e que ele tenha uma penetração rápida ao mercado de trabalho, faça diferente. Faça diferente. Porque não adianta você atolar a pessoa de informações de conhecimento teórico. Se ela não souber o que fazer com aquele conhecimento teórico, de nada serve. Nos Estados Unidos, um dia eu conversei com um cliente meu, que ele é americano, e hoje é ex-cliente, na verdade, que foi cliente temporário, ele do Texas, e ele estava pedindo uma ajuda aqui no Brasil, porque casou com uma brasileira, e ele falando assim, olha, nos Estados Unidos, primeiro vem a prática, depois o conhecimento. Por quê? A prática, para mim contratar, ele é empresário lá, inclusive, na área de desenvolvimento de produtos. Então, assim, a prática sem conhecimento ela não é válida. Mas o conhecimento também sem a prática também não faz sentido nenhum. Você tem um diploma para colocar na parede. É isso mesmo. Né? Então, é uma crítica. Assim, nós, como empresa, nós queremos dar oportunidade para os novos que estão aí. Mas, poxa, precisamos de ter profissionais mais prontos. Te contar 2 cases, assim, de uma forma que eu acho que pode agregar bastante, né? Esse ponto, ele é tão crítico que tem uma parte grande que depende de questões governamentais, da área também da educação, mas a gente está acelerado em termos de resultado. Então, em algumas vezes, o empresário ele vai precisar, de fato, desenvolver esse time. E olha um case que tem, eu vou trazer 2, assim, na época que o Banco Intermédio, eu estava no Banco Inter, na época que deixou de ser Banco Intermédio, a gente tinha 400 profissionais, e a gente sabia que ia crescer muito, não esperava que ia crescer tão acelerado, deu muito certo, né? A estrutura, a estratégia. Quando eu saí de lá, tinham 4.000, hoje tem 4.200 profissionais no Banco Inter. Para escalar em 2 anos de 400 para 4.000, é um número de contratações absurda. No mercado de tecnologia,
abundante, né? Assim, a gente podia contratar, fazer uma seleção muito bem feita, contratar pessoas realmente com alta capacidade de hard skills, né? De boas instituições de ensino, com processo de seleção muito bem fundamentado, mas não tinha o número de profissionais qualificados para o volume de posições. Em 2 esferas, o que nós fizemos, né? Pegamos um budget, pegamos uma fatia do orçamento do ano que ia ser destinada para uma expansão específica do banco. Falamos, nós vamos colocar isso em RH, em gestão de pessoas. E traçamos um curso de férias para a área de investimento. O absurdo é tão grande, educacional, que a empresa precisou assumir esse modo completamente de contratação. E nós demos um curso, a empresa investiu, né, em 100 vagas para pessoas que queriam entrar no mercado de investimento, que já estivessem no último ano de faculdade, e foram ali, né, os nossos profissionais, né, os melhores profissionais, né, da companhia, treinando de segunda a segunda, sem cobrar nada, de forma gratuita, jovens que queriam fazer parte da instituição. Como você disse, a gente recebia milhares de currículos. Mais um banco, né? Numa expansão, né? Assim, numa transformação super em alta, assim, seu banco intermédio virou Banco Inter, tá a nível nacional, né? Assim, um endomarketing, um marketing muito bem posicionado, mas falta mão de obra. O que nós fizemos? Fizemos curso de férias e esses profissionais, então, passaram por uma seletiva. Os melhores entraram em 30 vagas muito específicas que a gente tinha. O que a gente fez? A gente precisou ensinar aqueles jovens da área de administração, direito, economia, a entrar para o nosso negócio para dar os primeiros passos dentro. Isso custou, né, um valor bastante significativo, bastante expressivo. Mas olha que interessante, Hernani, esses jovens estão lá até hoje, né? 98% estão lá, 2% foram para empresas multinacionais, trabalham fora do Brasil. Desse projeto, um projeto extremamente significativo, custou muito dinheiro, mas foi assertivo. Então, é importante entender que essa falta de uma mão de obra qualificada acaba sendo uma responsabilidade de todos nós. Então, o que mais falta? De repente, essa pode ser uma saída para algum empresário que está com uma necessidade de contratação de algo que seja muito do core business e vale investir. Porque senão, a gente tinha uma outra opção, que vamos fazer um processo e daqui 6 meses, 1 ano, está trocando de novo o time, porque não produziu o que precisava produzir, né? E um outro que foi uma experiência que também é bem interessante, fizemos isso no Banco Inter também, mas uma startup grande, em que a principal dor era trazer machine learning, trazer inteligência artificial para o processo. Embora a tecnologia, uma startup já nasce com uma tecnologia de alto padrão, não tínhamos também um time, né, de tecnologia voltado especificamente, um equivalente a essa inteligência para ficar disponível. E aí nós criamos também, durante 1 ano, um programa de aceleração de tecnologia. Mudamos também, deixamos de investir numa carteira, ia ser lançado um banco naquele ano para essa empresa, segurou-se. Nós, estrategicamente, achamos melhor segurar o lançamento do banco, investir primeiro num programa de desenvolvimento interno do time, contratamos, então, ali profissionais nível pleno, sênior, especializamos o time. E aí, então, quando nasceu o banco, já nasceu com um time muito bem formatado. São experiências diferentes, mas para trazer, assim, a dor educacional, a dor de estabilidade, de entrega, de pertencimento, é tão grande no Brasil, fora as cargas trabalhistas, porque aí, com a rotatividade, você tem aí um desperdício de dinheiro muito grande, né? Um altíssimo custo, que vale pensar em formas criativas, né? É para todas as áreas da empresa? Não. Mas qual é o seu core business? Se for o seu core business, vale olhar, assim, o que de fato é minha dor? Como é que a gente pode tracionar uma equipe de alta performance aqui, né? No core business precisa ter investimento para alta performance, né? Qual que é o seu negócio, né? Isso. Então, e aí digamos assim, na esteira aqui, nós vamos pegando, vocês estão falando de manutenção de equipe, né? Você está falando desse projeto aí do banco, e a gente tem visto talvez
por uma questão cultural dessas gerações novas que estão vindo, ou se é uma questão da baixa qualidade educacional mesmo, ou então do imediatismo cultural que nós temos hoje na sociedade. O turnover, ou seja, essa curta permanência desses colaboradores dentro das organizações, dentro das empresas. Nós acabamos de dizer um pouco sobre isso nessas últimas dois tópicos aqui anterior, mas ele gera o custo da contratação, ele gera o custo do treinamento, porque você tem que pôr a pessoa alinhada, né? Sim. Então, tem que do treinamento e tem o custo da demissão. Né? Que também hoje é uma coisa que é questionável, que hoje, como que as empresas têm sofrido pressão dos profissionais para fazer acordo, para ser demitidos. Né? E sempre a culpa é da empresa. Sim. Não, os profissionais têm feito pressões pesadas sobre as micro e pequenas empresas. As empresas grandes não conseguem exercer essa pressão porque é tudo muito departamentalizado. Ele não consegue nem... É toda uma regra, existe todo um compliance a ser seguido e pronto. Né? As empresas pequenas são pressionadas pelos profissionais. Então, muitas vezes trabalhando o psicológico, aquela questão do pobre coitado, olha a minha situação, aquela toda. Então, nesse sentido, eu queria te perguntar assim, né, como minimizar esse turnover nas empresas? Como que a gente pode... Você já falou um pouco disso, mas eu queria que você adentrasse um pouco mais nesse assunto. Como minimizar isso? Principalmente voltado para micros e pequenas empresas. Para grandes organizações, bancos, hospitais, eles têm todo igual eu falei, um compliance todo muito bem definido, os POPs muito bem definidos. As pequenas empresas, essa realidade é distante. Como a gente conseguir diminuir esse turnover? Sim. Te dar um dado, não sei se eu já tinha comentado isso com você, Hernani. Sabe qual que é o tempo de permanência nas empresas que são as mais sonhadas e admiradas? 2 anos. Amazon, Google, Meta, né? Facebook. Absurdo, né? 2 anos de permanência na empresa que é... Assim, essas são as empresas mais desejadas de se trabalhar, né? A nível mundial, inclusive. Então, assim, se a gente analisa o dado, e aí eu vou te dar um outro dado. Há 10 anos atrás, a média de permanência das pessoas nas empresas eram de 12 anos. A tecnologia, ela avançou muita coisa e trouxe o imediatismo. Sim. O que as pessoas... O que mudou, assim, né? Eu acho que é importante, antes da gente pensar nas estratégias, é entender, assim, no meu core business, o que de fato eu preciso ter. Porque se o turnover é tão alto hoje em dia e a média de permanência das melhores empresas para se trabalhar é de 2 anos, põe amor aí no que vocês vão ouvir, mas talvez a nossa principal preocupação não deveria ser o turnover. Deveria ser como eu acelero a máxima entrega desse profissional na minha empresa. Pegando uma micro e uma média empresa, os planos, por exemplo, de cargos e salários, eles vão competir hoje com de grandes empresas. Então, a empresa pequena de 50, 100 funcionários, para a mente do funcionário, quando ele for sair, ele não olha para sair só para uma empresa de 50, 100 funcionários. Ele vai concorrer a qualquer outra vaga, para uma empresa de 5 mil, de 10 mil, para um salário que vai ser 30% a mais, ou um salário que vai ser 200% a mais. Com a expansão, né, assim, a tecnologia trouxe mesmo essa vantagem. Então, do mesma forma que 2 anos é o tempo de permanência, a nossa oportunidade é olhar e falar assim, o tempo que você ficar, dê tudo para a nossa empresa. É uma outra forma de fazer gestão. Então, eu lembro que há 6 anos atrás, eu implantava premiações de tempo de permanência nas empresas. Eu tinha programas lindos, eu amava. Chegava final de ano, nessa época, e a gente ia dar plaquinha de 5, 2, 5, 10, 15. Era maravilhoso, né? Eu me lembro, por exemplo, do meu pai ganhando, né, caneta, broche de ouro, isso, né, há alguns anos a mais ainda. Hoje as pessoas não querem essas premiações. Começa por aí. Elas querem se sentir importantes. Elas querem, tipo, qual que eu vou ganhar mais aqui? Mudou-se o mindset das pessoas.
Então, como reduzir turnover? Se a gente for por essa linha, saber que se você passar de 2 anos, empresário, você está bem na média. Se a sua média de permanência for maior que 2 anos, né? Então, faça uma boa seleção desse profissional. Contrate uma pessoa em questões de cultura. Qual é o traço cultural? Tem os valores? Tem. Desenvolve o core business nessa pessoa. Se é uma pessoa, por exemplo, uma empresa de contabilidade, assim, investe em tirar mesmo uma parte do seu orçamento para desenvolver tecnicamente, sabendo que essa pessoa não está pronta. Vocês estão construindo ali uma entrega. Parte desse princípio. Orçamento para desenvolvimento de pessoas. Se puder, estabelecer políticas de recompensa, premiação de recompensa, e não por tempo de casa, vai ser uma excelente estratégia. Então, assim, você fez uma entrega, supõe que eu trabalho na sua empresa, Hernani, por metas. Direciona as pessoas aos objetivos. Elas vão se sentir importantes, pertencentes, né? Tem uma expressão, eu não gosto muito dela, mas ela funciona muito no business, assim, que mostra para o coelho a cenoura. Vai dando cenouras ao longo do contrato de trabalho. As pessoas querem recompensas constantes e não uma premiação por 2, 5 anos de empresa. Isso minimiza o impacto de saída. De 100% do seu time, 20% precisa ser os talentos da empresa, né? Então, você precisa conhecer quais são os talentos, aquelas pessoas que fazem o seu negócio rentabilizar. Invista tudo nesses 20%. Se sua empresa tem 100 pessoas, estou falando de 20 pessoas em programas de incentivo educacional, programas de premiação, porque 20% é o seu business, é o seu core, né? É o seu negócio ali, sua alavanca. E 80%, se rodar, que eles rodem deixando a melhor entrega possível, dentro das melhores condições de trabalho, para você não ter um processo trabalhista futuro. E a gente não está falando que é mais importante ou menos importante. Dentro da empresa, todos são importantes. Falamos isso, né, logo no início aqui do nosso podcast. Mas 20% é o que você precisa ter. Se esses 20% tiver com você, se você conseguir identificar o que é talento. São aquelas pessoas que estão trazendo grandes resultados. Aqueles que não são para fechar a conta desse mês, mas aqueles que estão pensando em inovação, que estão entregando para você novas soluções, que estão provocando o empresário para, olha, tem novas possibilidades. Esses são os talentos, né? Porque talento não é quem chega no horário, aquele bom profissional que chega cedo e vai embora. Você pode ter ele como um talento também, mas mais que um compromisso todos têm que ter, quem são as pessoas que fazem parte do crescimento do meu negócio. Investe tudo em 20%. E os 80% deixa rodar, porque faz parte. Se a gente tem as Big Techs, que são o sonho de consumo da grande maioria hoje dos profissionais trabalhar pelas políticas de incentivo, que já tem, inclusive, estruturadas, flexibilidade de trabalho. Se lá é 2 anos, talvez a gente não deveria mais pensar assim, vamos reduzir o turnover, mas o tempo que essa pessoa está aqui, como inverter a pergunta. Ao invés de pensar na saída, será que essa pessoa vai sair? É pensar, ainda que ela saia, a contribuição dela que foi máxima. Então, produtividade se faz com desenvolvimento. É muito importante que o líder tenha esse papel, assim, qual é, por exemplo, vou pegar um time de tecnologia, qual é a posição-chave dessa tecnologia atual para o nosso cliente? O que o nosso cliente exige da gente? O que é inegociável que precisa ser entregue? Aí você vai encontrando ali os seus talentos, né? Então, o talento não é o mais esforçado, é aquele que tem visão do seu negócio, né? E que está contribuindo para o sucesso e para o futuro. Então, de forma resumida, podemos dizer que não preocupemos com o turnover, preocupemos com o engajamento desse profissional dentro do seu negócio, com a visão da sua empresa. Perfeito, porque o turnover ele traz um alto custo. Sim. Então, assim, não dá para contratar mal. Sim. Mas se ele produzir, imagina se essa pessoa produz em 2 anos, 3 anos, o que talvez seria produzido em 5, 6. Se está tudo tão acelerado, é melhor que a gente acelere a competência, né? O que é a competência? É dar o conhecimento, maximizar as habilidades da pessoa e deixar a pessoa ter atitude, assim, ter uma gestão mais, menos hierarquizada e mais horizontalizada. Então, por isso é tão importante comunicar. Gente, nós estamos indo para esse aqui, ó. Nós não estamos indo para cá, não. Não se distraiam. Esse é o caminho. Nós precisamos atingir esses resultados. Aí alguém deu uma ideia. Essa ideia a gente vai implantar depois, vamos para cá. Se todo mundo estiver focado no resultado que, né, o dono da empresa, o acionista, os executivos querem chegar, se você não se distrai com pormenores, vai chegar mais rápido. É isso que está fazendo com que algumas empresas acelerem seus resultados financeiros tão rapidamente. E ainda que se mude
pessoas, o core business continua crescendo. E as pessoas saem felizes, que elas falam, eu contribuí. Por exemplo, hoje eu não estou no Inter mais, mas é um dos lugares que eu mais tenho orgulho de falar que eu participei, né? Eu pude contribuir. Então, assim, bom demais. E eu, em pouquíssimo tempo, construí bastante coisa com o time de RH lá. Então, por essa lógica, né? E já teve lugar que eu fiquei 7 anos. E eu fiz mais lá no Inter do que em lugar que eu fiquei 7 anos. Isso por quê? Porque o modelo de gestão contribuiu, a minha mente contribuiu, o modelo de gestão contribuiu, mas principalmente a cabeça do dono falou, gente, é esse aqui. Nós não queremos aquilo, né? Essa ideia é ótima, mas nós queremos isso aqui. Porque com muito acesso à informação que todos nós temos, né? Independente da faixa etária, toda hora alguém quer dar uma ideia nova. E aí se pivota muito os sonhos. Então, você está indo para um caminho, na primeira dificuldade ou numa primeira nova oportunidade, se pivota aquele sonho. Pivota é um termo muito startup, né? Assim, tipo, perde-se tempo. Ao invés de estar focado naquela entrega ou naquele cliente, melhorar a experiência para aquele cliente, começa-se um novo projeto. Sim. E aí está todo mundo fazendo mais ou menos. Não, né? Vamos direcionar foco no resultado. Né? Foco no resultado é o que o acionista quer, é o que o dono quer e é o que também os profissionais querem, porque eles vão poder contar uma história depois que eles saírem. Diminui ali, então, fica problemas um legado trabalhistas. Para a empresa e uma marca para ele. Né? Perfeito, perfeito. Maravilha, maravilha. E aí, nesse período agora de pós-pandemia, né? Os profissionais têm forçado, eu vejo assim um movimento assim no ambiente, os profissionais têm forçado as empresas a se transformarem em híbrido, porque como saiu da pandemia, todo mundo ficou no home, durante a pandemia ficou no home office, mas depois falaram que algumas empresas maiores, bancos, algumas mineradoras falaram assim, não, presencial nunca mais. Uhum. Teve um grande banco aí do Brasil que pegou o administrativo dele, pegou o prédio inteiro, até vendeu o ativo e, enfim, colocou todo mundo no home office. Mas depois viu-se que não era bem assim. Algumas empresas começaram a voltar. Não, home office 100%, não. Vamos para o híbrido. Sim. E aí, nesse contexto, todo mundo aprendeu que você deslocar menos, gastar menos horário com trânsito, você, enfim, perder esse tempo, né, no deslocamento, fora, entre outros fatores, que às vezes não são muito tangíveis, você acaba falando o seguinte, que resume, assim, qualidade de vida. Então, todo mundo vira qualidade de vida. Eles falam assim, é uma questão de qualidade de vida. E eu, por ter qualidade de vida, consequentemente, eu vou produzir mais. Esses são os profissionais falando. É verdade. Só que, na prática, o que a gente tem visto é que uns até produzem. Até realmente tem uns que se adequam ao perfil do híbrido. Você pode delegar, trazer, digamos assim, ele tem a tarefa dele, ele vai executar e pronto, acabou. Agora, as empresas que não têm por tarefas executadas, que às vezes são dia a dia, são atos contínuos, que são vários negócios, inclusive, que tem isso, por exemplo, TI, ele trabalha por projeto. Né? TI trabalha por projeto. Sim. Então, ele tem dentro de um prazo, ele pode ficar ali gerenciando aquele projeto na mão dele ali, que a parte daquele projeto na mão dele é o tempo que ele quiser. É um pouco alongado. Mas tem os outros setores que as coisas são um pouco mais urgentes, são coisas mais assim, tem dias, datas para serem entregues. Eles têm entregue. Eu tenho visto que tem entregue. Porém, a gente tem percebido também que, às vezes, a assertividade dessa entrega não está sendo assim, tão interessante. Entrega com erros, entrega com falhas. E, logicamente, quem acaba afetando os clientes das empresas, obviamente, porque você está entregando coisa que, às vezes, que não condiz. E aí, nessa lógica, né, e tem outro lado ainda, que tem profissionais que
que realmente produzem, eles têm a pseudo-qualidade de vida, ou a qualidade de vida, não sei se é pseudo, mas a qualidade de vida, mas ao mesmo tempo ele dá um desperto. No horário de trabalho dele, ele consegue entregar para a empresa, ao mesmo tempo ele angaria um novo trabalho, uma nova atividade, para que ele possa aumentar a sua renda pessoal. Sim. E aí, no horário de trabalho que está destinado à empresa, ele está gerenciando 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo. Sim. E aí, assim, do ponto de vista como empresário, eu me sinto incomodado com isso, né? E eu acredito que, pelo menos conversando com os meus clientes, também se sentem muito incomodados com essa situação. E fora que eu acho que o que é certo, o que é errado. Então, se você tem um compromisso com a empresa, independente, se você tem brechas, ociosidade para você conseguir angariar novos serviços, nova forma de aumentar a sua renda no horário de trabalho, não é eticamente, não é moralmente correto. Sim, com certeza. Porque você acertou o seu rendimento, seu salário com a empresa, porque você está disponível para a empresa dentro daquele horário. Isso. Ponto. Né? Então, tem essa questão. Então, nesse sentido, como que... Volto a dizer, principalmente os pequenos e médios empresários, que é a maioria, 90%, né, da estrutura empresarial desse país, como parametrizar e coordenar, né, esse trabalho híbrido? De forma que você consiga produtividade, que você consiga assertividade e que, de uma certa forma, você consiga monitorar essa questão do trabalho extra dentro do seu horário de trabalho. Né? É isso. Tocou em pontos bem delicados, assim, né? Que realmente pós-pandemia... Porque já existia um modelo híbrido, né? E trabalho remoto já há algum tempo, né? Mas isso potencializou, né? Com pandemia e pós-pandemia. Vou primeiro para uma discussão... É muito bom ser psicóloga. A melhor questão... assim, fala, o que é bom ser psicólogo? Porque nunca tem, assim... Sempre, nunca, são lugares que a gente nunca vai. Tudo depende, né? É tudo uma variável. Tudo depende. Porque cada situação tem que ser analisada com as suas variáveis, né? Então, em termos de negócio, o que o empresário precisa ver, assim, qual é a natureza do meu negócio? Quem dita a natureza do negócio, assim, com todo respeito, não é a ideia do empresário. Quem dera que fosse assim, né? Seria mais fácil. Mas é o cliente. Como que é a minha relação com o cliente? Como que eu entrego para o meu cliente? Como é que eu garanto a melhor experiência para o meu cliente? É na natureza do meu negócio, que é o que eu entrego e o como eu entrego com excelência para o meu cliente, que eu crio, então, possibilidades para o meu time. É o contrário. Eu não adequo uma arquitetura de time para atender um cliente. Eu entendo primeiro, assim, o que eu vou gerar para o meu cliente e o que é inegociável para eu poder atender o meu cliente. E a partir daí, você lidera, então, o time com um modelo de trabalho que seja funcional para essa entrega para o cliente. O cliente, ele precisa estar no centro, né? E eu falo isso, assim, com, né, um tempo de formação, um tempo de atuação já alto nas empresas, que a pequena empresa, que primeiro ela quer satisfazer o seu time interno, antes de pensar em satisfazer o cliente, não vai dar certo. Inclusive, vai aumentar o turnover, porque vai ficar sem modelo de gestão. Então, respondendo essa questão do híbrido e tudo mais, olhem para a natureza do negócio. Como que é a sua relação com o cliente? É uma relação virtual? É uma relação virtual, mas que exige que o seu time precisa ter uma interface para tomadas de decisão? Você não vai poder ter um modelo remoto de trabalho. Você vai precisar ter um modelo presencial, talvez nem o híbrido. Não, é um modelo de negócio que ele é muito automatizado. Você me deu aí sugestão de rotinas, né? Por exemplo, de desenvolvedores para algum projeto específico. Vai funcionar? Pode ser que funcione para um determinado cliente, mas essa mesma empresa, dependendo do cliente que tiver, por exemplo, tem alguns exemplos de empresas que trabalham para a Amazon e que trabalham 100% remoto. Tem um indiano lá na Índia, tem um brasileiro aqui, e eles produzem muito bem, inclusive não só de desenvolvimento da área de tecnologia, porque a natureza do negócio é fazer com que a operação de larga escala da Amazon não pare, é varejo. Quando você está implementando um novo negócio,
dificilmente você vai conseguir estar 100% no online. Você vai precisar estar fazendo brainstorms, engajando cultura. Então, a natureza do seu negócio e a forma como você vai apresentar a sua solução para o cliente, ela tem que ser a norteadora da definição do horário de trabalho. Sobre os liderados escolherem as suas jornadas, né? Assim, enquanto RH, a gente faz muita pesquisa. Assim, o que você prefere? Você prefere ficar presencial, híbrido, 100% remoto? Um dos grandes problemas que nós tivemos nessas pesquisas é que grande parte das pessoas, apesar de dizer que isso melhora a qualidade de vida, elas não têm um ambiente de trabalho em casa adequado. Então, aquela pesquisa que foi feita no pós-pandemia, talvez hoje não se aplique. Era algo, nossa, assim, as pessoas estavam saindo de uma zona de medo, que achavam que o deslocamento era ruim. Outras estão extremamente estafadas agora de trabalhar num regime home office, com a rotina de casa. Então, não tem um caminho que é único. Não, esse negócio aqui, contabilidade tem que ser presencial, ou tem que ser híbrido, tem que ser remoto. Precisa olhar a natureza do negócio, como é que vocês fazem a entrega. E, mais uma vez, né, com todo o carinho, os liderados, eles não podem escolher qual regime que eles querem. Isso foi feito numa época de crise. A gente estava na crise da pandemia, no retorno. As coisas estavam voltando para o lugar. É como se eu falasse assim, eu não gosto dessa cor azul. Vou num restaurante, por exemplo, italiano, e o restaurante, ao invés, geralmente é pintado de vermelho, né? Restaurantes italianos, branco e vermelho. Só que ele está pintado de azul. Eu falo, não vou entrar, porque aqui é azul. É uma escolha minha. Então, falta mão de obra, mas esse é um primeiro traço cultural. Se você tem um regime presencial e a pessoa só quer o home office ou só quer o híbrido, isso é um traço cultural. Então, líder, dono da empresa, precisa posicionar. Olha, na minha empresa nós trabalhamos assim. A cor é azul, não é vermelha. Porque já vai ser um direcionador. Passamos da fase de crise, agora é a fase de como eu funciono, como é o core business, qual que é a solução que eu entrego. Então, você vai encontrar alguém que vai trabalhar presencial, eu tenho certeza. Vai encontrar alguém para trabalhar no híbrido e vai encontrar para trabalhar no online. Grande questão é, o seu negócio tem queda de produtividade no online? Seu cliente vai ser prejudicado. Se o seu cliente é prejudicado, toda uma cascata de sobrevida dentro da empresa vai ser prejudicada. Você vai deixar de fazer programas de incentivo, de valorização, implementar méritos. Então, é importante verificar isso. Também não faz sentido o que algumas empresas têm feito, que é implementar o híbrido, e aí o líder vai, porque o dono da empresa fala, eu quero todos os líderes aqui, é o mais comum, quero todos os líderes aqui, né? E aí o time é escalado para ir, cada time vai uma vez na semana. Muitas vezes isso não tem propósito nenhum. Não aumenta a produtividade. Então, precisa identificar. Está funcionando? Às vezes é melhor deixar 100% no online. Você vai reduzir seu gasto com vale transporte. Você vai reduzir seu gasto com aluguel. Então, precisa olhar para a natureza do negócio, versus como você entrega para o cliente e pensar, com esse time que eu tenho, eu estou produzindo? Ou se eu mexer no contrato de trabalho, vai produzir mais. Então, são esses 3 pilares que são importantes. Então, é uma discussão que ainda é muito em alta. E o caminho é, lidere sua empresa, não com a cabeça, eu acho que para minha empresa vai ser melhor fazer isso, mas com a visão do cliente. Qual o impacto que o meu cliente tem nesse regime de trabalho que nós estamos adotando? Porque se o cliente está insatisfeito, você vai ter perda financeira e o seu profissional também vai ter perda, porque vai deixar de ter outros incentivos, né? Sensacional, sensacional. E aí, começando assim, nessa pós-pandemia, a informática, como que a informática tem, a tecnologia da informação tem mudado na velocidade da luz, né? Eu diria que 2020 foi a pandemia, 2021, 22, 23, ou seja, de 21 para cá, assim, eu acho que a tecnologia se ajustou, porque a pandemia, a economia mundial se sustentou na internet, né? Então, o mundo inteiro. E aí a tecnologia avançou muito. E nesse sentido, agora, em 2022,
para cá, final de 2022 para cá, a IA, a inteligência artificial, ela deu um salto, né? E eu vejo até a minha equipe lá, de vez em quando, eu passo assim, na frente das telas, tá lá o Copilot aberto, o Bard aberto, o ChatGPT aberto, e fazendo perguntas, às vezes, de algo que seria de conhecimento daqueles profissionais. Sim. E nós, líderes, também, de uma certa forma, às vezes a gente até dá uma utilizada também. Eu confesso que eu ainda não consegui enxergar hoje, na inteligência artificial que é disponível hoje, qual o impacto, na verdade, qual a perspectiva da inteligência artificial na gestão. Sim. Para os liderados, eu consegui ter uma visão de que virou como um amuleto, uma consulta. Mas para nós gestores, eu ainda não consegui enxergar essa perspectiva. Gestores, empresários. E aí, diante disso, eu queria te perguntar assim, qual o impacto, né, dessa inteligência artificial nas lideranças das empresas? Isso hoje, e qual é a perspectiva disso no futuro? Bill Gates falou que não haverá profissão na face dessa terra que não seria substituído pela inteligência artificial, dona da Microsoft. Então, assim, será? Eu tenho minhas dúvidas, né? E a questão, principalmente do será, além do será, esse tempo, será que vai ter um tempo de maturação para a sociedade se organizar? Porque uma coisa é você evoluir isso 3 anos, a coisa virou. E se evoluir isso em 10 anos, a coisa, né, virar de cabeça para baixo. Então, se for na mesma velocidade dos 3 anos, eu acredito que daqui 15 anos as relações é outra. Sim. Completamente, muito mais, digamos assim, muito diferente do que os últimos 15 anos variou para trás, né? Assim, eu não sei se eu fui isso me fez ser entendido. Sim. Mas, assim, qual que é esse impacto? Você conseguiria me dizer? Sim. Muitos impactos. Eu sou apaixonada com inteligência artificial, sabe? Até mesmo pelo seu marido mexer com TI, né? E eu vejo, assim, o quanto que já chegou e que às vezes a gente nem se deu conta nas empresas de que muita coisa que a gente já faz tem inteligência artificial. Vou dar um exemplo. Se você me mandasse um e-mail, eu ia responder, né? Ok, recebido. Hoje, na hora que você me manda um e-mail, ele já me dá uma sugestão, dependendo do tipo de frase. De resposta. É um tipo de inteligência artificial, né? E isso é bom, ao meu ver, isso é ótimo para a empresa. Porque um trabalho que não tem inteligência nessa minha resposta. Sim. Então, é artificial. A inteligência artificial é tudo aquilo que já existe. Não é uma inteligência humana, é aquilo que já existe da inteligência humana e que existe um preenchimento de dados em um determinado local e que o algoritmo, então, me dispõe qual seria ali as alternativas para quê? Para acelerar um processo que muitas vezes é repetitivo, monótono, que é importante, mas que não demanda uma inteligência de análise, né, profunda humana. Por que isso muda muito as relações? Já chegaram e estão mudando as relações de trabalho, para o líder é muito importante, né, para o dono da empresa é importante. Quando a gente olha aqui no Brasil, já tem grandes empresas utilizando e essa tecnologia já está muito disponível também para as pequenas e médias empresas, principalmente quando você olha para a área de suporte e a área de relacionamento com o cliente. Então, muitas das demandas que os clientes têm, então, por exemplo, um primeiro potencial cliente, né? Uma conversão de lead, pode já ser feita com muita excelência por um bot. Mas a inteligência artificial vai muito além disso, né? Porque a inteligência artificial é como se eu quisesse... ela atinge o seu ponto máximo quando eu sou atendido por uma máquina, por um robô, mas que eu não percebo se é uma máquina ou se é o Hernani conversando comigo. Então, esse é o grande caminho que as pequenas empresas percorrem, que é, nossa, mas para fazer desse jeito, parece que eu estou falando com um robô. Então, precisa ser conquistado esse espaço ainda da inteligência artificial na experiência, que foi o que você trouxe. A gente gera uma experiência para o cliente. Mas em termos daquilo que é repetitivo, daquilo que não tem ali
uma exigência maior, sabe, de complexidade, a inteligência artificial já está disponível, como, por exemplo, esse e-mail. Todos os e-mails podem ser respondidos hoje em milésimos de segundos. Mas vamos lá, em questões da liderança, né? É importante a liderança verificar se o time que ele tem é um time que a inteligência artificial já poderia suprir, ou seja, que é um time que está com baixo desempenho. Então, existem ferramentas hoje para isso. Como que a gente pode verificar? Por meio de indicadores de desempenho, né? Algumas empresas usam KPIs, outras OKRs. Então, sempre aquela estratégia. Onde eu quero chegar? Como eu vou chegar? É com qual time? É um time mais da tecnologia? Vou contratar, então, bots, chatbots, para poder fazer essa linha, ou eu vou contratar sistemas que permeiam aqui e que o que um humano vai fazer, às vezes, em 2 horas, essa máquina vai me fazer em milésimos de segundos, né? Se não desprende de uma complexidade, é importantíssimo que a liderança avalie o custo-benefício. Isso não dá para a gente nenhuma margem de risco. Não, mas as pessoas vão ficar desempregadas? Não. Essas pessoas vão ser alocadas para fazer aquilo que é mais inteligente, que é pensar o futuro, porque da companhia. A liderança é importante olhar, então, muito para a análise de dados. Né? O que a inteligência artificial ajuda o dono da empresa? Né? Ajuda o acionista, o executivo? O Big Data. Então, eu consigo ali, em milésimos de segundo, ter cruzamento de informações, de dados que já foram alimentados em um lugar, com cenários de probabilidade futuro, para que o seu time possa, então, operacionalizar com base num dado histórico, mas já com probabilidade de futuro. Então, nós temos 2 grandes caminhos para as pequenas empresas. Um, que é esse de atendimento, CX, como que está a minha experiência com o cliente, né? Como é que eu vou fazer de suporte, de atendimento. E o outro é Big Data. Né? Se vai implementar machine learning, que é, né, assim, a questão das máquinas super inteligentes, isso pode ser avaliado pós esse investimento, porque a gente pensa que na hora que eu vou implantar a inteligência artificial, eu vou ter que desembolsar uma parte para a tecnologia. E, na verdade, não é isso. No planejamento estratégico, no plano orçamentário da pequena empresa, da média empresa, das grandes empresas que já estão fazendo, é olhar assim, gente, a minha massa de entrega para o meu cliente já poderia ser otimizada por alguma inteligência artificial? Quando você me conta, né, que o time, por exemplo, você percebe o time mexendo ali no chat GPT, que é hoje o mais democrático que nós temos outros de imagem, por aí vai, é muito bom, porque é a mesma ferramenta que o Google dá. É a mesma ferramenta. A pessoa vai lá, faz uma pergunta, né, que é a Barça de 30 anos atrás, que tem o Google e que tem o chat GPT, que cruza dados. Agora, um cuidado enorme. Qual a maior preocupação que eu vejo que o dono da empresa precisa ter, né, principalmente da pequena empresa? Com a segurança da informação. Porque pegar uma empresa de contabilidade que o time está dispondo informações para o chat GPT, essas informações elas ficam centradas num lugar, num local. Então, está disponível e o que vai ser feito com essas informações para quem tem acesso ao chat GPT? Aos proprietários do chat GPT. Então, é uma discussão muito grande do compliance, da segurança da informação no uso dessas ferramentas, principalmente as ferramentas gratuitas. Precisa ter muito cuidado, então, com a gestão de dados dos clientes. Importantíssimo, a pequena e média empresa que ainda não tem, colocar ali uma política de gestão de dados da informação. O que pode ser colocado? Chamar o time de tecnologia e privar mesmo, derrubar acesso a locais que geram instabilidade na segurança da informação. A gente prevê, Hernani, que nos próximos 3 anos a gente vai sofrer, as coisas de jeito tão aceleradas, talvez até antes, mas nos próximos 3 anos, o maior problema do empresário vai ser vazamento de dados da sua empresa. Então, a liderança precisa compreender esse universo da inteligência artificial pelo lado do benefício, mas dos riscos também. Hoje, o segmento contábil, inclusive, os clientes têm exigido que coloque cláusulas de LGPD, né? De Lei Geral de Proteção de Dados. E de fato, a insegurança da informação é muito difícil de gerenciar. Sim. Isso no dia a dia, né? Isso como empresa de consultoria, empresa de contabilidade, enfim. Mas a maioria ainda que eu vejo
isso na minha estrutura, e isso é uma coisa muito recente, eu não tenho conversado muito com outros empresários sobre esse assunto, de outros segmentos, mas ainda é de cunho conceitual. Uhum. Às vezes é funcionário que está com uma dúvida de um conceito, de alguma coisa que ele está fazendo, que ele vai lá e pergunta, né, para uma dessas 3 ferramentas, Bard, ChatGPT ou Copilot. Então, assim, ainda está nesse nível de utilização que eu percebo. Sim. Mesmo porque é proibido trafegar e-mails de cunhos, e-mails pessoais com informações que tenha dados de clientes, ou pelo menos informações que identifiquem o cliente. Isso é proibido na nossa estrutura, né? Só para você ter ideia, hoje a segurança, por exemplo, de declarações de imposto de renda da pessoa física, só tem 3 pessoas que conseguem ter acesso a essa informação, né? Só eu, a Sônia, que é outra sócia que cuida dessa área, inclusive, e mais uma pessoa que dá suporte a ela. Então, mas ninguém tem acesso a isso. Isso é totalmente travado, a pessoa não consegue nem compartilhar na rede, ela consegue enxergar isso na rede. Então, é uma informação sigilosa, fiscal, inclusive, ela é protegida por sigilo legal, inclusive, né? Então, essa informação a gente consegue ter esse cuidado, esse controle, esse sigilo. Agora, realmente, a questão do chat GPT, né, da IA, dessa consulta, tudo que você digita lá fica armazenado. Isso. E o próprio, no Bard, por exemplo, da Google, eles já informam que tudo ali existe revisores humanos por trás. Isso. Então, obviamente, se tem revisores humanos, aquela informação ela é pública e ela pode ser usada para aprimoramento da própria inteligência artificial. Eu entendo e entendi. Mas, de cunho prático, se eu fosse te perguntar, de cunho prático, assim, simples. Ai, desculpa. Sem problema. De cunho prático, né? Se eu fosse te perguntar hoje, de cunho prático, qual que seria o impacto hoje, na realidade de hoje, no que temos hoje, de cunho prático, para a liderança, qual que é de cunho prático o impacto dessa inteligência artificial no sentido de eu queria algo mais simplificado para as pessoas entenderem. De quem não tem noção da área de TI, quem não tem noção do que é uma LGPD, o que o empresário, microempresário pode fazer hoje com a inteligência artificial para melhorar a sua gestão, entende? Perfeito. É isso que eu queria deixar um pouquinho só mais, mais simples para entendimento. Sim. Grande benefício é você conseguir ter seu Big Data, ter uma análise de dados de tudo que acontece. Para gestão, isso muda tudo, porque você colocar a inteligência artificial sobre seus indicadores, vou pegar aqui, não vou fazer propaganda, mas você pega um Power BI, por exemplo, onde você implementa ali, você tem um acompanhamento de todas as suas métricas, de todos os seus indicadores, de como está o ciclo de vida do seu serviço ou do seu produto. Se você coloca inteligência artificial, a análise desses dados, ela é em tempo praticamente real. A análise humana, ela vai demandar um tempo de estudo e de profundidade com nível de risco maior, com falhas, né, maiores. O que isso traz para a gestão? Maiores possibilidades de tomadas de decisões mais assertivas e mais rápidas. Para que isso aconteça, você precisa primeiro implementar um processo de gestão por resultado. Né? Você começa falando, olha, o que eu vou medir? Quero crescer 5% em 2024. Então, mês 1. Como é que nós vamos, então, acompanhar a produção, a experiência para o cliente? Se você coloca isso por inteligência artificial, o líder, né? Você, o líder, ele vai fazer com que o time, né? E principalmente o cliente, seja melhor engajado na solução. Então, o tempo que você dispõe hoje para operacionalizar uma análise de dados, a inteligência artificial já traz. E quando ela traz, você consegue aprofundar
outras possibilidades e outras esferas. Você dispõe mais tempo, e tempo hoje ele é o melhor ativo que todos nós temos, né? Para tomadas de decisões mais assertivas. Por quê? Porque você não vai tomar a decisão por base do que a inteligência artificial está trazendo, por base de um board, mas por meio daquilo que já tem ali de gráficos, de resultado, você alavanca novas possibilidades. Vai ter tempo para poder fazer uma reunião de estratégia com o time, vai ter tempo de analisar ali na cadeia, né? Qual que é a cadência que está tendo maior fragilidade, onde está mais vulnerável. Eu não posso, né, como sou da área de pessoas, não posso deixar de falar aqui. Muitas vezes você vai repensar algum custo com o pessoal, vai verificar que, às vezes, um time que hoje não traz resultado pode ser dispensado daquela atividade, daquela tarefa mais rotineira, para poder fazer algo que tem mais a ver com core business. Então, na prática, o líder ele vai utilizar para alavancar a sua produtividade e sua tomada de decisão. Em LGPD, em compliance, o grande cuidado é criar uma rotina em que ele consiga estabelecer ali com a sua equipe de onde ele está extraindo os dados. Então, se eu entrego um relatório, se eu sou lá uma pessoa que estou apresentando um relatório para o meu time, papel do líder é perguntar quais são as fontes, como é que você chegou nessa análise. Porque se perceber que há ali uma insegurança da informação, é preciso imediatismo na tomada de decisão, no vazamento de informações. Tão difícil essa história, porque mesmo que todos os equipamentos da sua empresa sejam travados para que não haja vazamento de dados, a gente tem o celular. Todo profissional hoje trabalha com o celular em mãos. E às vezes ele não vai usar de má fé, mas um vazamento pode ser feito por meio da rede. A gente está num ecossistema digital. Então, é imprescindível que tenha inteligência artificial. Se você quer baixar seu custo, implemente inteligência artificial, operacionalmente falando. Mas também precisa de ter políticas muito rígidas de compliance, de segurança de informação, travas, porque senão vai vazar. Nós da Auditar, lá, a contabilidade, nós temos, inclusive implementamos há 2 meses atrás, 1 mês e meio, vamos dizer assim, uma ferramenta de inteligência artificial de análise de balanço. Então, hoje é realidade, né? Então, você tem toda uma análise, ele te fala todos os índices econômico-financeiro, econômico-contábil, financeiro, do seu balanço. Sim. Ele te dá, inclusive, soluções, ações a serem feitas para melhorar aquele índice. Então, tudo de forma rápida. Aparece na tela, já tem a informação. Aparece na tela, já tem informação. Com uma visão em dashboards, muito próximo de um Power BI. Isso. Né? E totalmente interativo. Né? E isso já tem. Ainda muito os empresários, micro e pequenos empresários ainda enxergam isso, ainda não conseguiram enxergar a importância disso. Mas fato é que nós já estamos implantando para melhorar, inclusive, nossos processos internos, inclusive, com essa própria ferramenta. Ele serve para nós, para que a ponta que está fazendo os fechamentos de balanço, ele consiga enxergar a empresa de uma visão gerencial, uma visão já analisada e falar, essa empresa está indo bem ou está indo mal, né? De uma forma assim, bem genericamente falando, né? Então, isso já é uma realidade na nossa estrutura hoje. Que bom. Né? E agora, o dia a dia dos profissionais, né? Você falou do operacional. O operacional, eu vejo que há muito que se evoluir, sabe? As empresas de software houses, digamos assim, que são as desenvolvedoras desses softwares com inteligência artificial para disponibilizar para os mercados aí, de diversos segmentos, não vou ficar focado só no meu, mas ainda está aprendendo também, e elas estão começando a desenvolver coisas assim. Então, por exemplo, na hora que você fala da linha operacional, você fala de um chatbot, por exemplo, um WhatsApp de atendimento automatizado, ok, mas ela é engessada, ela tem perguntas e respostas, é igual a Alexa, né? A Alexa, aqui no Brasil, ela não tem uma conversa contínua. Ela
na linguagem portuguesa, existe todo um procedimento. Você tem que perguntar exatamente aquilo que ela entende. Sim. O chatbot do WhatsApp também é assim, por exemplo, né? Mas o sonho, por exemplo, da área contábil, que seria que eu conseguisse automatizar com inteligência artificial os lançamentos. Os lançamentos contábeis. Seria sensacional. Porque aí eu tenho uma diminuição de custos com a operação e trabalho mais com análise. Ou seja, mais com analistas, pessoas que têm percepções, que ele vai pegar não só aquela análise da inteligência artificial, mas também vai potencializar aquilo e trazer soluções para o cliente. É onde a gente fala de experiência. Aí eu vou entregar a experiência para o cliente de forma concreta, né? Mas é uma discussão que eu acho que, na minha visão, ela é embrionária, por mais que ela esteja presente fortemente na sociedade hoje, mas para as empresas, em termos de soluções em inteligência artificial, eu ainda enxergo como embrionário, ainda está começando, sabe? Sim. Eu não vejo soluções hoje de tecnologia com inteligência artificial embutida, disponível, assim, largamente no mercado. O que se tem largamente são as próprias criadoras das IAs desenvolvendo e liberando para as pessoas, mas não atrelada a um RP, não atrelada a um SAP, com certeza já deve ter, né? São em nível industrial e nível de empresas maiores, mas os RPs eu ainda não vejo muito inteligência artificial atrelada. Sim. Tem algumas coisas de perguntas e respostas, de entendimentos rápidos, igual você falou da resposta do e-mail, existem, mas você não vê nos RPs isso. Hoje você não vê nos RPs isso. Você está me fazendo lembrar de É muito comum, né? Em pequena empresa, a gente tinha, até um pouco tempo atrás, uma pessoa que fazia a ata da reunião, né? E hoje já tem uma tecnologia, né? Em qualquer... Você abre um Google Docs, né? Tem ali um Word, tem ali uma forma que você cria a própria ata. Tem outros também, mas esses que já são mais usados. E aí, você não precisa de uma pessoa disponibilizar uma mão de obra para fazer a ata. Sim. Porém, é como você disse, assim, ainda não tá embrionário. Então, se você não tiver ali um revisor do texto, não vai ficar entendível. Ele é engessado. Então, a inteligência artificial substitui o humano? Que é uma pergunta que todo mundo faz. Não substitui. Ela é construída por meio de uma experiência humana. Sim. Talvez ela nunca vai ficar pronta, ela sempre vai estar melhorando. Ela já chegou, você já está usando ela. Alguns empresários ainda não estão usando, mas devem usar, porque otimiza mesmo as suas análises, principalmente onde que pode começar a usar? Para atendimento dos chats, né? Bots da vida, e principalmente para análise de dados, Big Data. Então, mais você tiver informações de dados ali, mais assertiva vai ser a tomada de decisão. Mas vai precisar de um humano ali para fazer essa profundidade da experiência, porque o que a inteligência artificial ainda não conseguiu é gerar uma experiência que seja uau. Pelo lado dos liderados, né, o que eu vejo, assim, para eles se prepararem, ter um time preparado, os líderes incentivar, inclusive, os liderados, é que aí a grande diferença, se a inteligência artificial chegou, está embrionária, mas está sendo transformada, né, a busca por uma experiência cada vez mais assertiva para tomada de decisões, para melhoria da produtividade, para redução de custo também. O que nós, humanos, precisamos fazer? Investir na nossa inteligência emocional. Aqui é o grande X da questão. Assim, como é que eu gero ali para o meu cliente um diferencial? E a máquina é fria. Eu não sou fria. Como é que eu gero um relacionamento com o meu cliente que seja uau? Por que ele vai comprar de mim, não vai comprar do outro? Por que ele vai comprar de mim que às vezes não tem o melhor preço, mas tem a melhor solução para ele? Como é que eu gero essa solução, então? Então, assim, a discussão sobre o valor humano, ela está muito alta. Então, os liderados, quanto melhor eles investirem nas suas habilidades relacionais, nas suas habilidades de postura, de aprofundar, né? Pegando o exemplo que eu dei da ata, um exemplo bem simples, assim. Se ele entregar, se a pessoa que está ali só confiar na inteligência artificial, a ata da reunião está pronta, o que a gente precisa de um humano que vai falar assim, vou deixar isso aqui numa melhor solução. Uma experiência uau. É mais que revisar um texto. Como é que eu entrego agora para o dono da empresa? Como é que eu registro para o setor de compliance? Como é que eu registro para o meu líder?
né, uma experiência uau aqui. Não adianta ter um texto de 2 folhas. O que de fato disso aqui que o robô já fez por mim é a essência dessa reunião que vai ajudar numa tomada de decisão. Então, a tecnologia ela vem para ser algo que alavanque. Se o humano se desenvolver em termos de foco, né? O que é importante para eu focar agora? Fazer com a sua excelência de habilidades, né? Emocionais, mentais, a gente vai ter aí uma década muito melhor de resultados para as empresas, né? E de cenário também de qualidade de vida. Essa é a verdadeira qualidade de vida, fazer aquilo que de fato é importante. Porém, existe um exagero no uso de tecnologias e o que a gente vê é que as pessoas estão sempre muito cansadas, né, Hernani? Então, Sim, a gente fala da inteligência artificial. artificial. Estão sendo expostos. As pessoas estão exaustas. Então, também vejo que um dos impactos muito fortes e que o líder, né, os donos das empresas, os líderes precisam ter esse cuidado nem toda tecnologia vai ser boa para a gente. Eu quero expor o meu colaborador a isso, vai trazer de fato resultado, porque já é uma exposição muito grande. Então, o foco sempre é qual é o meu core business, como eu quero estar daqui a um tempo e trazer as pessoas, então, a construir esse meu próximo ano, meus próximos anos, né? Maravilha. Chegamos ao fim, né, do nosso podcast. Foi, assim, extremamente, digamos assim, eu aprendi demais aqui, né? Eu aprendi demais com você. Eu acredito que a todos aqueles que nos ouvirem também vai ter, né, são informações preciosíssimas, você vai estar aprendendo demais. Obrigado por contribuir conosco, viu? E sempre que estiver disponível, você é sempre convidado a estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado. E é isso. Obrigada Hernani, conta comigo, foi uma oportunidade incrível, muito bom falar, né, de 2 temas tão importantes, né, a questão do empresário no Brasil, que é uma loucura, é realmente ser muito ousado, né, e a parte, né, de gestão de pessoas, ela é fundamental para a gente minimizar esses impactos, desafios do dia a dia. Então, obrigada, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Obrigado a você.